Se você está aí dentro do seu quarto, né? Colocar um copo com água, né? E voltar um dia depois, essa água estará menor, né? O nível dela. Por quê? Porque evaporou. Tendo um pouco de energia no ar, as moléculas de água, da água líquida, né? Elas se desprendem, né? Entenderam? Porém, como isso daí que eu aprendi foi na academia, né? Não tem resistência nenhuma. Depois, com o passar do tempo, a gente entende que tem uma certa resistência convectiva ao transporte, né, do vapor d'água. Sabia? E o que é convecção? Vocês já ouviram falar? Convecção? Aí o colega vai lá, né? No Dr. Google e tal. Então tem Pai convecção, dos burros modernos, professor. Pai dos burros modernos. A gente vai lá, né, pesquisar, né? viu? É a ascensão do quê? Vertical, né? Então, por exemplo, uma chuva convectiva é uma chuva em que os nossos antigos, né, dizia, poxa, fez muito calor hoje, vai chover. Você lembra? Então, por quê? Houve uma ascensão, né? Uma ascensão do vapor d'água, né? E foi até o finalzinho da tarde quando desabou, né? Lógico, tendo umidade. Mesmo que a gente não perceba, o tempo esteja quente e tendo umidade, aí nós chamamos de chuvas convectivas. E as outras chuvas são chuvas de frente, né? Então, e essa parte, essa resistência convectiva, existe mesmo em superfícies livres, né? Lâminas de água, certo? Mas é mínima, né? Tem-se, mas é mínima, certo? E o que é evaporação? É um processo físico de mudança de fase do estado líquido para o estado de vapor, tendo o vapor a uma temperatura inferior à da ebulição, ok? Por isso que eu dei aquele exemplo, ó, o copo está aqui, mas você volta no outro dia, tem um nível mais baixo. Mas não deixem não, viu, por conta da dengue. O que é transpiração, né? Transpiração também é a mudança da água do estado líquido para o estado de vapor, também numa temperatura mais controlado biologicamente pelas plantas e animais. E como é esse controle biológico, né? Bom, primeiramente, vamos tirar os animais aí do meio, né? Por que vamos tirar os animais do meio? Se a gente está no meio da rua, um sol escaldante, o que é que a gente faz? Se não tiver uma sombrinha, claro. Fica no meio da rua, Procura uma sombra, professor. se desloca, procura uma sombra, entendeu? Os animais fazem isso, o rebanho, né? Tá, quem vai procurar aquela arvorezinha ali e tal. E as O plantas. senhor conhece bem a região, sabe que aqui em Paulo Afonso não adianta muito, né? Procurar sombra, né? Não, mas mesmo assim, Sei, mas sei, mesmo sei. assim sai procurando, vai para perto de um rio, né, por causa da zona que a gente chama a borderlayer, né, porque aquela zona de umidade que cerca o rio, que também cerca as árvores, né, mas se não tem árvore, vai até a gente, né, pô, tá calor, eu vou ali para Nova Glória, né, tem agora um. Vocês estão entendendo? E as plantas, coitadas das plantas, elas não, a não ser, observe bem, que tenha um efeito hollywoodiano, como as Crônicas de Nárnia, salvo engano, e O Senhor dos Anéis, que eu vi árvores andando, né? Bom, tirando essa questão, as árvores não andam. Vocês estão entendendo? E como é que elas fazem para não perder tanta água? Aí sim, o controle biológico por meio dos estômatos, né? Aí tem outro problemazinho
Vocês já ouviram falar o que é estômatos? Eu tenho que interagir para... Eu sim, professor. Acho que Hélio também. Nós somos da Vocês área são biólogos, né? biológica. Ótimo. Isso. Então, por gentileza, para que servem os estômatos? Os Eu estômatos, falo. eles são responsáveis pelas trocas gasosas do vegetal. São anexos Exatamente. epidérmicos, as células da epiderme, da folha, no caso, né? Ó, exatamente. Professor, o Olha senhor com um aqui. orientando desse está feito, viu, professor? Viu lá? Então, Explicação. observe bem, as trocas gasosas. O oxigênio é gás? Sim. O CO2 é gás? Eu estou vendo até aqui, né? Tá vendo? Sim. O vapor d'água é gás? Sim. Agora, a planta, no bom sentido, ela fica doida. Ela não pode fechar totalmente os estômagos porque ela vai parar de respirar e parar de fotossintetizar. Porque ela não é responsável pelas trocas gasosas, os estômatos não são responsáveis pelas trocas gasosas, então ela tende a fechar um pouco os estômatos para perder água, evitar a perda de água, né? Vocês estão entendendo? Ou seja, essa transformação do estado líquido para o estado de vapor. Que ela tem água dentro, a planta tem água dentro dela, né? Que ela puxa ali do solo, que eu mostrei na outra aula, né? Porém, ela não pode fechar totalmente os estômatos. Entendeu? Não pode. Por que não pode? Porque se ela fechar totalmente os estômatos, ela para de fotossintetizar. Que ela fotossintetiza, né? Os fotoassimilados servem para ela, para a manutenção dela, e migrando para o produto, né? Que eu falei, pode ser como é que se diz, um grão, pode ser o que for, o produto comercializável. Que na realidade a planta faz isso, não é para alimentar a gente, não, né? Para que a planta floresce e produz? Para se perpetuar. Mas nós que somos espertos, nós seres humanos, vamos lá e comemos o produto dela, né? Mas ela não faz isso para a gente, não. Ela faz para se perpetuar, produzir mais semente para se perpetuar. Então, tem-se esse dilema. Esse dilema nós chamamos de passei aqui controle biológico, né? Por meio da abertura e fechamento dos estômagos. Entenderam? Então, quando a gente vê uma planta, aí a gente já vai para o dossel vegetativo, né? Ao longo do seu ciclo, né? Desde a semeadura até a colheita, né? No início, né? Olha aqui, partição da evapotranspiração. Né? O que é evapotranspiração? É o somatório da evaporação com a transpiração. Entenderam? É o somatório. A gente vai ver que eles se dividem. Né? E a evaporação pode ser do solo, você joga água no solo, e quando ela passa do seu estado líquido para o estado gasoso, ela evapora. E no caso da planta, ela transpira. Quando você planta, praticamente, quando você semeia, desculpe, né? Quando você semeia, praticamente não tem folha, né? Esse lá aqui é índice de área foliar, viu? Índice de área foliar. Alguém já ouviu falar sobre isso? Os biólogos já, né? É a relação da área foliar sobre a área de quê? Do solo, né? Aí tem-se o índice de área foliar, certo? Aqui não tem valores, mas, por exemplo, milho chega a índice de área foliar 3. O que significa 3? É porque essa área foliar alcançou 3 vezes mais a área do solo, né? Então, pois é, o índice de área foliar está aqui. E quando a gente vê aqui o índice de área foliar, a gente nota, poxa, no início, a contribuição era mais da evaporação do solo. Tá vendo aqui, ó?
e quase zero da transpiração. Aí a planta vai crescendo, crescendo, chega aqui no ponto em que ambos, né, tem o mesmo, né, vai crescendo, aí daqui a pouco, pessoal, ó, a área foliar, a transpiração contribui mais do que a evaporação do solo. Entenderam? E quando normalmente, né, floresceu, para de ter o crescimento vegetativo e tudo que é produzido, como eu falei, vai migrando, né, para o órgão que é o que vai perpetuar a planta, né? E vai caindo, vai entrando em senescência, né? E a evaporação do solo, por ter menos área foliar, o solo vai ficando mais exposto e vai evaporando, vai contribuindo para a evaporação. Então, como nós falamos, evaporação é direto, sem nenhuma resistência, e a transpiração... Professor, só Oi, pode voltar o slide. perfeitamente. Quando chega nesse ponto no ápice aí, né, que você circulou aí em cima, quando começa a descer, esse momento de queda seria o que? Perda de folhagem, da própria colheita? Exatamente. Não, é o seguinte, É porque o crop transpiration é a toda planta... transpiração da colheita, né? Não, calma aí. Toda Tá. planta, toda planta, como a gente, né? Nós seres humanos, a gente cresce até um determinado momento, né? Aí depois só cresce para os lados, né? A planta é o seguinte, eu vou pegar como exemplo o milho, né? O milho, ele começa que... Não faça esse caso não, nem vocês conseguem, é muito perigoso, viu? Fazer uma plantinha do milho como eu estou fazendo aqui. Ele vai crescendo, 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 aí chega aqui e pendoa, né? Quando ele pendoa, ele não vai mais emitir folha nenhuma, porque o crescimento vegetativo findou. Entenderam? Ok. Se vocês não entenderam, então... o crescimento vegetativo findou, não findou? Agora, até os estados fenológicos, né? V2, V4, V8, V12, quer dizer, 12 folhas, né? Dependendo do milho. Aí, depois que floresce, aí é o re, que é o reprodutivo, né? R1, R2, R3, R4, tal. Aí grão leitoso, grão pastoso e por aí vai, né? E esse daqui vai lá e joga o pólen na boneca, certo? Mas o crescimento findou. Findando o crescimento, ele vai entrando em senescência, essas folhas de baixo vão caindo. Vocês já viram uma planta de milho quando as folhas... Isso acontece com a soja, isso acontece com o feijão. Floresceu, parou de emissão de folhas. Biólogos, estou errado? Entendeu? Agora, eles têm que continuar fotossintetizando. Por isso que há uma queda, mas não uma queda de todas as folhas, porque a área foliar é o aparelho fotossintético da planta. Entenderam? E aqui na senescência até, né? Para algumas culturas, assim, no caso do algodão, a soja mesmo, aí quando chega lá no ponto de colheita, o camarada... O milho não, o milho, o pequeno agricultor, ele quebra, né? Ele quebra e é como se tivesse, assim, vamos dizer, armazenando ali no campo. Ele quebra, né? Mas o milho, quando você vai lá no milho, tira um grão de milho, e quando você tira o grão de milho, a pontinha está necrosada, entendeu? Do grão, é porque não está mais passando nada para... O grão está completo, não está contribuindo com nada. Aí você olha, poxa, as folhas verdes, né? E o grão, né? Está no ponto de colheita e está tudo verde, né? Aí o pequeno agricultor, que não tem uma colhedeira, né?
que é que ele faz? Quebra, deixa ali armazenando no campo, aí depois vai lá e colhe. E aquele material, se jogar lá, pode ser incorporado ao solo. Para os grandes agricultores, eles dessecam, né? Dessecam porque até deixar cair todas, até secar tudo, não é interessante. Assim, perde tempo. Aí eles dessecam a soja, o milho, o algodão e por aí vai, entendeu? Mas isso daí é a senescência, é o processo de senescência. E vocês entendem que está no ponto de colheita, mas a área foliar ainda está aqui, vibrante. Depois, essa área foliar, o meu orientador na época, ainda fazia mestrado, ele dizia, olha, depois é só para molhar a plantinha verde, porque não vai servir mais nada. Tirou, tá no ponto de colheita, não precisa irrigar mais, né? Se for irrigado, né? Eu não sei se eu fui claro, mas é porque eu deixei de ser agrônomo há muito tempo, viu? Aqui é só uma ilustração que a transpiração é um processo na planta e a evaporação na água livre ou então no solo. Se o solo tiver molhadinho, não tiver uma lâmina igual a essa aqui, né? É também evaporação. E o conjunto dela é evapotranspiração. E essa evapotranspiração que a gente tem que entender. Como eu disse, alguém que quer empreender tem que saber. A gente olha aqui, poxa, mas como é que eu vou medir essa transpiração, essa evaporação? Como é que eu vou saber na minha região qual é o valor no mês tal, no outro mês, nas estações? Eu não sei, né? Então, é aqui que entra a parte conceitual, como é medida e como é estimada, né? Eu posso saber por meio dos elementos climáticos, né? Ok? Então, evapotranspiração é um processo biofísico, físico-biológico, aí vocês sabem que é a junção, né? Mas que é a transferência por evaporação e transpiração da água na forma líquida para a forma gasosa, né? E aqui tem, no caso da evapotranspiração, além dessa resistência convectiva do ar e da superfície vegetal, há uma resistência adicional imposta pela superfície do solo ao processo de evaporação. Mas essa resistência é ínfima. Do solo, do vegetal, não. O vegetal, ele tem uma contribuição, principalmente, a gente vai entender quando for olhar as formas, principalmente dos estômagos, que nós chamamos de resistência estomática. Né? Então, mas o que é evapotranspiração? Pessoal, primeiro vamos dizer que não existe nada acima do potencial, né? Se o seu potencial é isso, findou. E trazemos vamos dizer, essa ideia do potencial para a evapotranspiração. Certo? Determinadas regiões têm a sua evapotranspiração potencial e não pode ser acima dela. Entendeu? Outra região pode ter evapotranspiração potencial acima dessa região, mas vai ser um caso específico dela. Mas como a gente pode entender essa parte conceitual? O que é uma evapotranspiração potencial? Primeiro, você sabe que a evapotranspiração é o quê? Uma junção da evaporação com a transpiração. Então, vamos aqui para a conceituação, né? O que é evapotranspiração potencial? É uma lâmina de água evapotranspirada durante um intervalo de tempo a partir de uma extensa superfície horizontal completamente vegetada por uma cultura uniforme e em fase de crescimento ativo, sem restrição de água e sob a influência de variáveis meteorológicas. Ou seja, se você colocar no seu imaginário o que é uma evapotranspiração potencial, você vai dizer, olha, é uma evapotranspiração que vai evapotranspirar potencialmente e vai continuar. Por quê? Porque ela não tem restrição de água. Entendeu? Está aqui, ó.
É uma planta, assim, de altura uniforme, crescimento ativo, não tem... Então, vai evapotranspirar, quanto mais evapotranspirar, vai, né? Agora, a única influência é o quê? As variáveis meteorológicas. Por quê? Porque se nesse determinado intervalo de tempo a temperatura for mais alta, vai evapotranspirar mais. Se a temperatura for mais baixa, vai evapotranspirar menos. Mas vai evapotranspirar potencialmente de acordo com essas condições meteorológicas. Entenderam? Então, a única coisa que restringe o aumento ou a diminuição da evapotranspiração potencial são as variáveis meteorológicas, mas não tem restrição de água, certo? Ela está sempre ali, hidratada, a planta em crescimento ativo, então essa é a evapotranspiração potencial, certo? A definição de ATP exige uma seleção de uma cultura que atenda a esses requisitos aí, né? Além deste, o processo biológico de controle da transpiração, que é parte do processo, é afetado por condições nutricionais de solo e sanitárias da cultura. Tem esse detalhe, né? Quando eu digo que está em crescimento ativo, sem restrição de água, ele também está bem nutrida. Entendeu? Tá top. Também não tem problemas fitossanitários, de doença, Então, evapotranspirar potencialmente, você tem que estar bem corpo e alma, em termos de água, de Seria comida. condições ideais, né, professor? Condições ideais. Pronto. Aí você está evapotranspirando potencialmente. Certo? Dito isso, a gente vai para o conceito de evapotranspiração de referência, que nos remete para cada evapotranspiração potencial. Por quê? Quando eu digo, por exemplo, né, 70%. O que isso quer me dizer, 70%? Uma pergunta mesmo? Eu estou perguntando para vocês. Aí eu não sei se o 70% vai ser só a retenção ou se vai ser o que evapora. Não, peraí. Eu estou falando de forma generalista. Ah, tá, certo. 70%. Eu chego e digo, olha, 70%. O que isso me explica? De cada 10, 7. De cada 100, 70. Está indo para algum De cada 100. Certo. Porque é percentagem. Se fosse per milagem, é o quê? Por 1000. De cada 1000. Pois bem. E qual é a referência? 100. Vocês estão entendendo? Se eu falo 50% aqui da turma, né, tem 6, seria 30. Mas se tivesse 100, seria 50, entendeu? Então, quando a gente trata percentual, a gente tem uma referência, né? Em relação a quê? A 100. Entenderam? Quando a gente vem para evapotranspiração de referência, a referência é essa evapotranspiração. Ok? E que evapotranspiração de referência de 100? Evapotranspiração potencial. Entenderam? Então, aí vocês vão dizer, poxa, mas você não disse que é evapotranspiração potencial, tal. Eu estou trazendo o conceito da evapotranspiração potencial para a evapotranspiração de referência para o manejo. Observe bem. O que é uma evapotranspiração de referência? É de uma superfície hipotética, rasteira, crescimento ativo, cobrindo totalmente o solo, com altura entre 8 e 12 centímetros. IAF, ou IAF, né, para alguns, é índice de área foliar. Se lembra que eu falei sobre o índice de área foliar? É a área foliar dividido pela área de solo, não é isso? Entendeu? Como tem as mesmas unidades, corta, aí fica admissional. Ok? Sacaram isso? O meu linguajar jovial do passado, sacaram? Então, tem o IAF, né, o índice de área foliar, que no inglês é AI, né? É índice de área foliar 3. O que significa índice de área foliar 3? É que cobriu essa parte totalmente o solo, e depois cobriu mais uma vez, depois cobriu mais uma vez. Então, tem uma área foliar
3 vezes mais em relação à área do solo, não tem resistência hídrica, com ampla bordadura para evitar a advecção do calor sensível. Aí aqui a gente já tem um outro termo. Se lembra convecção, que é subindo, né, vertical? Advecção é o quê? Horizontal, né? Energia horizontal, energia advectiva. E fala-se de calor sensível, aí sim, eu creio que a professora Gertrude falou. O calor sensível é depois que acontece o balanço de radiação, esse balanço de radiação, ele se particiona, né? Em fluxo de calor sensível, fluxo de calor latente, fluxo de calor no solo. E são fluxos não radioativos. Por que não radioativos? Porque o radioativo foi antes, né? Pelo balanço de radiação, tal, aí surgiu, ficou o saldo de radiação, ou radiação líquida, ou o balanço de radiação, ele se particionou. E esse fluxo de calor sensível é o calor, né, a energia para aquecer o ar, certo? Que normalmente é dado por H. Tem o fluxo de calor latente, que é o LER, que é para evaporar. E tem o G, né? Fluxo de calor no solo, que G é do ground, né? Para aquecer o solo. E quando a gente fala em evapotranspiração de referência, a gente fala que, olha, é uma planta que, desculpe, é um dossel, né? Que tem uma área de bordadura, essa área, né? Vicinal das vizinhanças, bem ampla para evitar a advecção, para evitar o quê? Que venha um vento quente, por assim dizer, né? Um vento quente e detone tudo aqui, né? Certo? Das áreas adjacentes. Bem, aí a gente tem esses conceitos, né? Da evapotranspiração, que são conceitos, basicamente, a definição proposta pela FAO jogou a resistência da superfície, aí parametrizou, né? O que é parametrizar? Vocês entendem quando eu falo o que é parametrizar? Criar um parâmetro, né? Exatamente. É jogar um valor ali, que seria um parâmetro, e decidir, olha, é esse aqui. Entendeu? Aí a FAO adotou para evapotranspiração de referência potencial o parâmetro, né, de resistência da superfície 70 segundos por metro. Qual é a unidade de velocidade, pessoal? Oi, pessoal? A unidade de velocidade? Sim. Relativa a isso especificamente, você está falando? Ou de modo geral? Não, diga qualquer unidade que vier metro na por cabeça. segundo. Metro por segundo, pronto. É isso que eu quero saber. E aqui é o contrário. Estão entendendo? A resistência. Quando você lida com Por isso que, assim, momentaneamente eu buguei, professor. Assim, quando você ouviu segundo por metro, eu falei, metro por segundo, tá muito na cara ali, né? Mas segundo por metro. É segundo. Aí já viu aqueles cabos de guerra, né? Vai cabo de guerra você puxa, mas, por exemplo, você está empurrando uma coisa, né? Essa coisa está sendo empurrada por você, mas essa coisa é mais forte do que você. Aí você resiste ali, né? E a resistência é segundo, você resiste 70 segundos a cada metro. Então aí está vendo, é o tempo, né? A cada metro. Então é o contrário, a velocidade é um avanço, é metros por segundo. E a resistência é segundo a cada metro. Compreenderam, né? Espero que sim. Principalmente o advogado, viu? Vamos lá. O albedo de 0,23. O albedo, aí eu sempre me reporto da professora Gertrude. Vocês viram o que é albedo? O albedo é o poder reflectivo, né, da superfície, né? De 100% que chega aqui, 23 é refletido, né? Então, chama-se albedo. Então, ele jogou, parametrizou de 70 segundos por metro, um albedo de 23, que são, assim, o albedo de 23 é mais ou menos de uma grama, né? Observe bem, eu falei certo, viu?
grama, quando é feminino, vira capim, né? Quando é unidade de medida, é masculino, tá certo? Ou grama, né? A grama vira capim. Porque tem muita gente que diz 500 gramas, né? É 500 gramas, 200 gramas, né? Então, esse albedo de 0,23 é o albedo da grama, tá certo? E a FAO parametrizou nesse sentido, e parametrizou um bocado de coisa da equação do Penman, que vocês, se não viram, vão ver daqui a pouco. Essa abordagem aqui não exige a seleção de uma cultura, tal, né, para definição. É dizer o seguinte, tem uma planta dentro dessas características que não sofre influência de fatores nutricionais, tal, práticas culturais, certo? Então, e esse daí vai ser a minha referência, certo? Só depende o quê? Das variáveis meteorológicas. Então, se determinada região tem mais energia, ela vai evapotranspirar desse jeito, né? Se a outra região tem menos energia, vai evapotranspirar de um outro jeito, ok? Então, a gente chega aqui, ó, ao conceito da evapotranspiração da cultura. Ó, tá vendo como é importante a gente saber? Chove, mas e se evapotranspirar mais? E tem relação com a evapotranspiração de referência, né? Aí a gente já vem colocando para vocês um outro conceito, que é o KC, que é a relação entre evapotranspiração da cultura e evapotranspiração de referência, né? Que evapotranspiração de referência é essa? É uma grama ou uma planta entre 8 e 12 centímetros, crescimento ativo, tal. Certo? Aí a gente vem aqui, ó, a gente pode saber o quanto de água, observe bem, o quanto de água a gente tem para repor, entendeu? Se a gente multiplicar o Kc pelo ET0. E esse Kc aqui, ele, na relação entre a evapotranspiração da cultura e ET0, a FAO já disponibiliza e pode ser obtido experimentalmente. Mas a gente já tem, a maioria desses Kc a gente já tem, né? Então, inicialmente, o Kc vai ser o quê? Entre 20 e 40, né? Então vai ser 30. Então você vai irrigar, ou a planta vai precisar, só de 30% em relação à evapotranspiração potencial ou de referência. E ele vai subindo e aqui vai descendo, né? Por quê? Porque a planta vai entrando em senescência, que seria a fase final. Né? No entanto, né? Eu tenho nas respectivas cabeças o que é Kc, que é a relação entre ETC e ET0, e que esse Kc, ele varia, né? Varia, tem algumas regiões que diz que varia, viu? Ele varia do início, desenvolvimento, certo? De maçã, alho, milho. Ônibus é alho ou cebola? Eu não me lembro, né? Algodão, cana-de-açúcar. E como é essa variação? Aqui é a variação da cultura anual, entendeu? O Kc inicial varia entre 0,3, 0,5, o médio entre 0,8, né, que é o crescimento vegetativo. Aí você pega esses Kcs, multiplica pelo, como é que se diz, pela evapotranspiração de referência, o que é que acontece? Você tem evapotranspiração da cultura, que é o que a cultura está pedindo, né? Aí vocês estão vendo aqui, olha, o que é que acontece? Aí você, professor, mas desculpa, mas a evapotranspiração de referência não é evapotranspiração potencial, né? Sim, mas é evapotranspiração de referência. Você vai se referenciar a essa cultura, aí vai, como é que se diz? Identificar se a planta precisa mais ou se a planta precisa menos
em relação à referência. E essa referência, ela muda de região para região. Certo? Aqui a gente tem os CACEIs de acordo com uma cultura anual, o capim perene, as culturas perenes, entendeu? Por exemplo, quando você tem uma cultura perene, quando você poda, é como se você semeasse de novo. Ela vai crescendo, produziu, colheu, aí poda de novo, né? Então, e é diferente o desenvolvimento, o KC aqui, é diferente desse, né? E é da cultura anual. E no caso de árvore ou florestas, o KC praticamente é igual. Praticamente não, é igual, né? Entendeu? E no gramado também, né? Nós temos também, aí, isso daí não vou exigir tanto conhecimento da parte de vocês, certo? O que nós chamamos de KC dual, né? O que seria KC dual? É que você pega no outro foi KC único, né? Mas tem um KC dual em que você divide o KC pelo KE, que é de evapotranspiração, e o KB, né? De evaporação, desculpa, de evaporação. E aqui o KB, né? Que é da transpiração da cultura, né? Mas isso aí é quando o camarada quer uma sofisticação, tudo, né? Entendeu? Mas para a gente não. E, finalmente, o conceito de evapotranspiração real. O que seria evapotranspiração real? Quando você tem evapotranspiração potencial, a cultura, né? Se você sempre calcular a evapotranspiração pelo que tem da evapotranspiração de referência, a evapotranspiração de referência sempre vai ser potencial, então você vai ter sempre a evapotranspiração máxima da cultura, né? A potencial da cultura. No entanto, quando não se tem irrigação, tá? Você vai perdendo essa evapotranspiração potencial. Essa evapotranspiração potencial, aí eu não sei se vocês já ouviram falar da capacidade de campo e ponto de murcha, né? Aí você tem o que nós chamamos de KS, né? Esse KSzinho aqui, que varia entre 0 e 1. Tá? Então, a evapotranspiração real, se esse KS for igual a 1, é porque tem água aqui no solo, né? Água suficiente. Então, a evapotranspiração real vai ser igual à evapotranspiração potencial da cultura, que é a evapotranspiração máxima, né? Que é o ET0 e o KC, pronto. Agora, se esse KS aqui, ele variar, aí vai se transformar em evapotranspiração real. Certo? Isso aí já é preocupante. Por que é preocupante? Porque aqui nós temos água prontamente disponível, que é a água que está lá no solo, que você está sempre molhando. Se essa água baixar aqui, a cultura já vai sofrer danos, né? Infelizmente. Por isso que tem essa... Então, vamos lá? A evapotranspiração de referência, como eu falei, ela só é influenciada pelo clima. Entendeu? O sal de radiação, a temperatura, a velocidade do vento, tudo isso influencia. A evapotranspiração de referência ou evapotranspiração potencial. E já a evapotranspiração da cultura, o que é que influencia? A própria cultura, né? Entendeu? A área foliar, se tiver uma grande área foliar, o albedo dela, o sistema radicular. E isso faz com que, observe bem, eu não disse que a evapotranspiração da cultura pode ser acima da evapotranspiração potencial? Então, a evapotranspiração da cultura depende dos fatores da planta. Se você pegar uma floresta, é sempre né? Sempre é tudo a mesma coisa. Se você pegar uma cultura anual, depende do crescimento da planta, né? Aí vai
né? Mais, menos, entenderam? Então, essa evapotranspiração aqui só depende do clima. Essa daqui depende da planta. E essa daqui depende, vamos dizer, do solo, da água que está no solo. Então, da água que está no solo depende do manejo, do espaçamento, da densidade das plantas. Se tiver muita planta, né? Então, vai cobrir mais o solo. Basicamente, é do solo, porque a água que está no solo. Então, estando essas condições ideais e essas ideais, entendeu? Você vai ter uma reposição de água ideal para a planta. Pois bem, aí vocês podem perguntar, tudo bem, você está falando aqui, mas como é que se mede, né, isso aí, para a gente ter essa evapotranspiração? Primeiro eu vou apresentar aqui o tanque glacial, não sei se vocês já viram, acho que já viram na estação, né? Digam sim, que eu sei que vocês visitaram a estação, que eu tenho até uma foto. O tanque glacial, que acho que foi apresentado o parafuso micrométrico e tal. Aí eu vou passar aqui que a professora já... A professora também apresentou, não esse lisímetro de drenagem, né? Que é para medir a evapotranspiração. Lá na estação da UNEB tem um lisímetro de lençol freático constante, né? Mas também temos esse lisímetro de drenagem, tem esse que é mais sofisticado, que é um lisímetro de pesagem, que ele pesa mesmo. Se você botar não uma gotícula, mas uns 100 milímetros de água aqui, ele pesa e diz, olha, aqui no solo tem 100 milímetros de água. Certo? E é porque eu não coloquei aqui o lisímetro de lençol freático constante, mas vocês já sabem, né? O que é um lisímetro. Pois é, tem a medição e, como é que se diz? Eu vou dar entrada aqui, só essa parte conceitual, para a gente entrar na estimativa, né? Então, de tudo que a gente viu, a gente sabe que a saída é transpiração e precipitação, a entrada, ou a saída é transpiração e evaporação, e a entrada é precipitação e irrigação. Nesse volume de controle, pode ter um escoamento superficial, subsuperficial, entrando, e pode ter a saída. Na saída aqui pode ter uma drenagem profunda ou uma seção capilar. No entanto, a fórmula mais simplificada da evapotranspiração é o quê? A entrada e a saída. Entrou água em precipitação e irrigação e saiu na drenagem profunda. Pronto. Isso daí é a evapotranspiração. Ou seja, o que saiu do solo mais a planta. Porque esse daqui você retirou, né? Entendeu? Esse aqui é o que entrou, e o que entrou é o que vai sair, né? Vai transpirar o que vai evaporar. Então, temos esses métodos aqui de estimativa, da ETP ou ET0, né? Tem o método do tanque classe A, que é um método que você tem, né, evapotranspiração do tanque, que você multiplica pelo Kp, que é o coeficiente do tanque, né? P é PEM, né? Que é tanque em inglês. Isso aí depende se esse tanque ele é rodeado de grama ou ele é de solo nu. Aí a gente chama caso A e caso B, certo? Se ele é rodeado de grama, aí ele tem uma equação. Se ele é rodeado de solo nu, tem outra equação. Por quê? Porque nós chamamos de FET, que é a bordadura, né? É o espaço da caracterização do que está fora do tanque. Aí tem um tanque aqui e tem um FET. Né? E depois uma outra área, que é uma área seca, que aqui tem o tanque e um FET de área, né, do solo nu, que aqui chama superfície seca, e a área de cultura, né, cultura verde, pode ser grama, tal. É caso A e caso B.
A gente tem, né? Professor, Oi. uma curiosidade. Quando você falou em parametrização, lá no início, o senhor mostrou para a gente como exemplo a questão da grama. Pode ser até uma dúvida pueril, mas essa parametrização com a grama que o senhor citou e tudo mais, tem relação com toda a estação meteorológica? Ser cercada de grama tem relação ou não tem? Só coincidência? Não. É pertinente, viu? Observe bem. Eu não sei como. Eu não me lembro mais, mas que é cercada de grama, viu? A estação daí e a estação convencional, que seria, como é que se diz, visitada, mas não deu. Aqui em Barreira, a nossa estação, ela não tem grama, entendeu? Não tem grama. E fora tem mato, tem mato. Então, ela seria no caso B. Porque se você colocar grama, né? Aí você vai ter que cuidar, vai ter que molhar, entendeu? E muitas vezes o observador meteorológico ele vai ali naqueles 3 horários sinóticos, 9 horas da manhã, 15 horas e 21 horas, e dizer, poxa, ainda tenho que cuidar da grama, né? Tem todos esses detalhes, né? Mas é pertinente. Aí depende, a gente vai ver depois, né? Depois dessas equações que eu mostrei aqui, tem uma parte tabular que a gente identifica e configura para estabelecer, vou voltar aqui, esse KP, né? Que é o coeficiente do tempo, que é um termo adimensional. Esse Professor, ETCA, posso diga, continuar questionando nesse mesmo sentido? diga. Digamos, uma estação que ela é cercada por grama, né? Não sei se você está me ouvindo, que ligou o carro aqui, a esposa ligou o carro para sair. Cercada por grama. A grama, ela fica alta. Se o sujeito ele não cuidar da grama na altura, como você falou assim, tem que cuidar da grama, ainda além de tudo, tem que cuidar da grama. Essa altura da grama, e, por exemplo, eu tive a grama, aquela que, aqui no meu jardim aqui de casa, uma que ficava bem alta mesmo. Ela acaba interferindo nos processos ou não de leitura? Se passar dos 12 centímetros, sim, Entendi. entendeu? Mas quem opta pela grama, entendeu? Ele se sente na responsabilidade de cuidar, ok? Por exemplo, tinha uma estação dentro da UNEB, né, que foi de um programa junto com o antigo CRA, e a gente montou. Aí eu disse, poxa, vou botar grama. Aí o diretor disse, se botar grama, tem que puxar uma mangueira, não sei o quê. Eu disse, não, então vai ser solo novo. E tem que ser grama mesmo. Dizem, né, que hoje não tem mais isso, não, né? Tem um monitor que rodava o país, né, para ver como é que estavam as estações convencionais. Chegou no Rio Grande do Sul, o cara plantou flores, velho, dentro da estação. Entendeu? Não tira isso aí. Entendeu? Além da grama, tinha umas flores lá, um negócio, tá? Tinha até girassol. Mas foi o meu finado professor Disseu Coelho que falou isso. Eu não sei se é verdade, né? Mas, enfim, você determina, né, a evaporação do tanque, que é ali pelo parafuso micrométrico, e multiplica pelo Kp. E esse Kp é de acordo com esses dois casos, caso A e caso B, certo? Tem-se uma equação que você pode colocar lá numa planilha eletrônica, né, que é em função da bordadura, em função da umidade relativa, certo? E em função, cadê? Aqui, da velocidade do vento. Então, tendo esses três dados, você joga nessa equação, obtém um Kp e multiplica pela evaporação do tanque. Isso daqui no caso A, né? E o caso B tem-se essa equação não menos complexa do que a anterior, e também em função da umidade relativa, da velocidade do vento e da bordadura. Ok?
Nesse caso específico, a velocidade do vento é 2 metros de altura, né? E é dada em metros por segundo. A umidade relativa em percentual. Aí você, poxa, uma umidade relativa sempre é em percentual? Não, em alguns pontos aí do mundo afora, a umidade relativa ela é dada em décimos, né? Porque a umidade relativa é igual à pressão atual de vapor dividido pela pressão de saturação do vapor multiplicado por 100, né? Aí, se você não multiplicar por 100, ela vai ser decimal, né? Ah, mas aqui você tem que colocar percentual. E a bordadura é dada em metros, certo? Então, mas de forma bem prática mesmo, é melhor você utilizar essa tabela, né? A tabela de valores do Kp. Por quê? A primeira coisa que você vai ver é a velocidade do vento, certo? Aí aqui, para esse cálculo específico aqui, a velocidade do vento é 2 metros, né? Eu não sei se vocês viram na estação que tem um anemômetro de 0,5, meio metro, que vê a energia advectiva basicamente da altura do tanque, né? Esse anemômetro, ele mede em quilômetros por dia, né? O cara vai lá, anota, no outro dia vai lá, anota, diminui um pelo outro, aí tem os quilômetros por dia, certo? Aí a primeira coisa que você tem que fazer é determinar a velocidade do vento. Aí, se o vento for leve, é abaixo de 2 metros por segundo. Moderado, entre 2 e 4,9. E, como é que se diz? Forte, 4,9, 8,1 e muito forte. Determinou, por exemplo, foi moderado, aí você diz que agora eu vou trabalhar com esse fragmento aqui. Depois você determina a bordadura, né? A bordadura é de quanto? 10 metros? Aí pronto, aí você vai trabalhar com esse aqui. Aí você vê se é circundado por grama ou solo nu. É por grama? Aí eu vou trabalhar com isso aqui. E por fim, vem a umidade relativa. For menor de 40, fica entre 40 e 70 e acima de 70, aí você escolhe o 0,6, o 0,7 ou o 0,75. Entendeu? Aí pega esse termo aqui, multiplica pelo evaporação e tem-se a evapotranspiração potencial. Isso tudo já foi, é um método de estimativa eficiente, né? Já foi comprovado, tudo. Porque vocês podem perguntar, mas professor, a gente está falando de planta, né? Por que aqui vocês estão falando de coeficiente de tanque e tal, e a gente tem a evapotranspiração potencial? Porque é uma estimativa. E já foi correlacionado esses dados com essa umidade relativa, com essa bordadura que está incluso, né, a parte da transpiração, a velocidade do vento, já foi correlacionado e já sabe que pode estimar como é que se diz, a evapotranspiração por esse método, ok? No entanto, a gente sabe, viu, pessoal, que tem-se a resistência aerodinâmica, a resistência da superfície, a superfície, né? Daqui tem a parte da resistência estomática, tem tudo isso. Então, o Penman, ele originalmente, essa é a equação original, ele buscou todos esses, vamos dizer, todos esses elementos e montou nessa equação aqui, certo? Então, tem a parte do saldo de radiação, do fluxo de calor no solo, do DPV, que é o déficit de pressão de vapor, que é a pressão de saturação menos a pressão atual do vapor. Não precisa saber de tudo isso, não, mas só a título de o saldo de radiação, a densidade do fluxo de calor sensível no solo, a densidade do ar, né?
densidade do ar. O calor específico. Você sabe o que é calor específico? Ainda se lembra da parte da termodinâmica, da física ligada à termodinâmica? O calor específico, por exemplo, o calor específico da água, eu falei até do calor específico do alumínio, eu disse que o calor específico do alumínio era piquititito, e o calor específico da água era maior. O calor específico é vamos dizer, o tempo que se aquece, né? Então, o calor específico do alumínio é rápido, né? Você aquece, ele esquenta logo. O da água, não. O da água demora um pouquinho. Por isso que digo que o calor específico da água é enorme, né? Entenderam? Aí tem o calor específico, a resistência convectiva, aquela resistência ao fluxo de calor sensível no ar, a derivada da curva de pressão de saturação, essa constante psicrométrica, né? Que não sei se a professora Gertrude falou, é quando a gente faz a confluência, né, das duas equações do calor sensível com calor latente e determina a pressão atual de vapor. E dentro dessa pressão atual de vapor tem essa constante psicométrica, né? E, finalmente, a resistência da superfície, né, ao fluxo. A resistência dessas... Opa, fiz isso aqui. Voltando. Calma, de novo. Okay. Viu? Essa resistência, se lembra daquela resistência, né? do ar, né? Que sobe, né? De centímetro por metro. Só que essa equação, por assim dizer, perfeita, ela foi parametrizada pela FAO. Aí sim, os parâmetros, né? Não somente esses parâmetros que a gente vai ver no próximo slide, né? Mas também alguns coeficientes, né? Eles já foram colocados aqui, né? 0,34, 900, 0,408, entendeu? Deu, vamos dizer, uma minimizada, né? E estão embutidos exatamente esse albedo. Para o cálculo aqui desse balanço de radiação, precisa do albedo, viu? Entenderam? Então, aí tem embutido, adotado, né, essa resistência da superfície. Né? Então, montou-se esse aqui, que é o padrão da FAO. Se você tiver todos esses dados e fizer, o mais difícil aqui é a velocidade do vento. Viu? E fizer o cálculo, ele vai ser o padrão. Todos vão ter que se referenciar a ele. Certo? E como se calcula? Aí tem aqui o cálculo da declividade da curva de saturação, que é em função da temperatura. Essa aqui nós chamamos de equação de Tentes, né? Esse Tentes salvou muito estudante de agrometeorologia, né? Para trazer, né? A pressão de saturação do vapor d'água só em função da temperatura. Tem a constante, né? Que leva em conta a pressão. Tem esse ES aqui, é você pegar a pressão de saturação máxima por essa equação, a pressão de saturação mínima também por essa equação, e dividir por 2, né? Tem a pressão atual de vapor, né? Que é em função dessa, eu falei para vocês, né? Que é a relação dos dois multiplicado por 100, né? Se porventura você não tiver a velocidade do vento a 2 metros, você pode estimar, né? Só é chegar, porque em algumas estações pode ter vento a 10 metros ou em outra altura, tem como você estimar para velocidade de 2 metros. E isso porque aí, em algum momento da vida de vocês, você sabe que a curva, né, da velocidade do vento ela é logarítmica, em função do log neperiano. Né?
e seria a equação do Penma-Montis, aqui não é Prefeitura Municipal nem Polícia Militar, é Penma-Montis, que foi parametrizado pela FAO, que é o mais utilizado, né? Aí bota PME-FAO 56. Esse 56 é o número do boletim da FAO que vem essa equação, certo? Aí tem esses elementos aqui que alimentam a equação. Tem-se também, aí eu vou passar rapidamente, porque a do Tortueite. O Tortueite, ele deu não, né? Um camarada chamado Mata, ele casou com a filha dele, né? Aí depois o balanço hídrico de 1950 e pouco foi Tortueite e Matra, né? Aí ele ficou amiguinho do genro, né? E fez um balanço hídrico que até hoje a gente usa, né? Mas antes ele fez a estimativa, né, da ET08, através só da temperatura, que é um dos mais utilizados, né? Né? A temperatura você coloca aqui, se porventura sim, aqui, se a temperatura ficar entre 0 e 26, aí você faz essa equação aqui, né? Você vai colocar a temperatura e calcular, certo? Se for acima de 26, aí você calcula, bota aqui a temperatura média, que aqui é uma equação quadrática, e calcula aqui, é uma transpiração potencial. Só que, tanto esse daqui, tá vendo que o pezinho é pequeno, e esse daqui tem que ser corrigido. Esse fator de correção, né, é em função do fotoperíodo, certo? Esse fotoperíodo é em função do que nós chamamos do ângulo solar, né? Esse aqui, esse H, do ângulo solar. E esse ângulo solar, ele é em função de quê? Da latitude, certo? Do local. Entenderam? Então, por que tem que se calcular tudo isso, né? Porque a Terra ela tem uma inclinação, e essa inclinação, para cada latitude, vai criar um ângulo do Sol, certo? E esse ângulo influencia a energia que chega. Aí essa influencia a energia que chega, essa energia se transforma em temperatura, e essa temperatura cria, né, um valor, que esse valor depende dessa energia que chega, né? Então, tem esse fator de correção em função de quê? Do fotoperíodo. Né? É porque estava ligando. E também tem outros métodos, né? Tem o do Plano-Euclide, do radiação, do Hargreaves-Samani, né? Esses métodos aqui, por exemplo, do Plano-Euclide, ele é em função de dois coeficientes, né? E desse pezinho aqui, que é a relação entre fotoperíodo mensal e o total anual. Só um detalhezinho para vocês, quando eu falo de fotoperíodo, vocês sabem o que é? Eu falei aqui e... A professora explicou semana passada, é o tempo de... Insolação, não? Iluminação. É a luz, foto, né? A luz, isso. Foto. É o período, né? E vocês sabem, né, que, por exemplo, o fotoperíodo já perto da linha do Equador, na linha do Equador, 12 horas e 12 horas, né, de sol, e vai diminuindo de acordo com as estações do ano, aumentando, então o fotoperíodo vocês estão por dentro. Outra coisa, o fotoperíodo, ele é fixo, né? Tem uma equação, como vocês viram lá, né? Até tem uma equação que diz qual é a hora exata do nascer e do pôr do sol. Certo? E varia de um dia para o outro. Inclusive, a professora fez o cálculo na mão, na sala. Eita, então,
Eu não sou bom nisso aí, não, viu? Eu jogo logo no Excel. Eu tenho uma planilha para cada coisa, né? E jogo lá, pronto. Aí só entro com o dia juliano, aí já calculo o foto-período. Eu fiz isso, né? Porque eu... Agora não, que eu estou até sem tempo, mas oriento também o pessoal da biologia, né? E a gente estava identificando floração tal, e correlacionando com o fotoperíodo, né? Aí eu fiz logo o negócio, ó, minha filha era uma menina, minha filha, olha, tá aqui, você calcula, vê lá o dia que você foi ver o florescimento e joga aqui que vai dizer a data, quantas horas, né, de luminosidade teve esse dia. Ok? O fotoperíodo é exatamente isso. E a gente vê aqui, ó, para esses parâmetros A e B, em função da umidade relativa mínima e da relação entre o nesinho e nesão. O nesão é o fotoperíodo, né? Já determinado, e o nesinho é a insolação, né? Que é tirado pelas fitas heliográficas. Ok? E tem-se aqui um outro elemento que nós chamamos de UD, que é a velocidade no período diurno, né? Certo? Então, essa velocidade do período diurno, ele é 1,33 multiplicado pela velocidade a 2 metros. Aí, isso aqui, semelhante ao que nós vimos, né, lá, se você tiver, como é que se diz, uma velocidade do vento que não seja 2 metros, você pode transformar. Aí, e aqui é a variação do parâmetro P. Eu vou voltar aqui bem rapidamente. Esse parâmetro P aqui, né? Relação entre fotoperíodo mensal e anual, está tabeladozinho, certo? De acordo com a latitude e para cada mês. Aí você tem a do Blaney Cleaver. E a radiação da FAO, né? Também. Isso daí é em função da radiação global, certo? Da declinação da pressão do vapor, declividade da curva de pressão de vapor, aqui. E esse lesão, que é o calor latente de evaporação, certo? Então, sim, esse parâmetro B é em função de toda aquela umidade relativa, velocidade durante o dia, né? Isso aí pode jogar no Excel, você faz. Mas hoje temos programas específicos, né? Que calculam. E agora sim, de Hargreaves-Samani, que é em função da radiação no topo da atmosfera. Aqui também já é calculado, já é fixo, mas para cada dia específico do ano. É igual ao fotoperíodo, né? Certo? O Lê é a mesma coisa, lá a temperatura máxima e mínima e a temperatura média. O Lê é o calor latente. Então, eu coloquei só 4 aí, viu, pessoal? Mas tem vários. Vários. E como é que você vai escolher um método para estimar a evapotranspiração? Primeiro, você tem que saber a disponibilidade de dados. Se você não tiver dados completos, né, então nem faça a do Penman-Montis, aquela mais complexa, né? Depois você quer o quê? Diário, mensal? Aí a do Tortueito é mais simples e para a escala mensal, né? Diário, você pega de Hargreaves, do outro, e se tiver os dados, pega do Penman-Montis. Alguns trabalhos, acho que vocês, não sei se vocês tiveram acesso, né? Tem uma comparação, uma regressão do padrão da FAO com outras que têm menos dados, né? Aí, se tiver uma correlação boa, acima de 80, 90, utiliza esse que tem menos dados, né? E, por fim, as condições climáticas. Aí, aqui é um mundão de coisa. Por exemplo, Tortueite, aqui, né? Subestima a evapotranspiração em região de clima seco, certo?
enquanto Hargreaves superestima região de clima úmido. Aí você teria que ter também alguns trabalhos, dizer, olha, para o Ceará, para Paraíba, para Bahia, eles estão utilizando mais o quê? Certo? Aí, aqui a gente fecha, né? O nosso... a nossa parte, né? Em relação à evapotranspiração.